Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Nesse vídeo eu quero falar do juízo eterno. Obviamente, eu e você precisamos entender que o julgamento para a salvação, ele se define aqui na Terra, nessa vida terrena. E ele depende do quê? De crer, de receber a palavra de Deus ou não, né? Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16 também, né? O Senhor Jesus claramente aponta: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O momento e o tempo de se crer é nessa vida, né? O ensino de Jesus sobre o rico e o Lázaro deixa muito claro que isso não é uma oportunidade a ser vivida depois. Em João, no capítulo 3, no verso 16, Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso seguinte, o 17, diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quando diz que não para que julgasse, não quer dizer que não vá haver julgamento. Mas a intenção não é que o juízo alcançasse, é que a misericórdia oferecida em Cristo pudesse ser desfrutada quando oferecida. E se não for abraçada essa misericórdia, o juízo inevitavelmente se seguirá. No verso 18, Jesus diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quando Jesus diz que alguém não crê, já está julgado. O julgamento, né, a respeito de salvação é determinado aqui na terra. Creu, ele está, né, dentro do pacote da salvação. Não creu ou abandonou a fé ao longo do processo, como a Bíblia ensina, o julgamento é determinado enquanto vivemos aqui na terra. Ou da obra será julgada. Haverá julgamento para aqueles que fazem o bem, haverá julgamento para aqueles que fazem o mal. A Escritura é muito clara a respeito disso. Em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 14, a Bíblia diz: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todas as obras serão julgadas. Precisamos entender que justos e ímpios receberão recompensa, né? Os justos no céu, os ímpios no inferno, receberão recompensas proporcionais àquilo que fizeram por meio do corpo, né? Em Romanos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo, né, ele afirma no final do versículo 10: todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E depois no 12 ele diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Né? Então, qual a razão de comparecer perante o tribunal? Cada um de nós, diz o verso 12, dará contas de si mesmo a Deus. O livro de Hebreus também nos afirma, no capítulo 4 e no verso 13, o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Né? Outra tradução diz nuas e patentes, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, a Escritura diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, quando a Bíblia fala de morrer uma só vez, não significa que alguém não possa ser temporariamente ressuscitado, mas obviamente ela exclui a possibilidade de encarnação, né, que outras seitas creem. Você vive uma vida, você morre e depois da morte vem o juízo eterno, embora ele seja classificado não só como posterior à morte, mas também como posterior à ressurreição, que por sua vez só acontece depois da morte. Em Mateus 12, 36, Jesus diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus menciona um dia de juízo, e aqui ele fala não apenas de obras, mas ele inclui, inclusive, também as nossas palavras, aquilo que nós falamos. Nós precisamos entender que, né, o corpo de Cristo é apresentado como um só corpo na visão coletiva, mas os membros, né, são apresentados como tendo uma diversidade de função. Quando nos unimos e juntos produzimos um resultado, né, final com um trabalho conjunto, a Bíblia está dizendo: nós somos um só corpo trabalhando, mas cada um vai ter a recompensa de acordo com a sua função para o todo, de acordo com o nível da sua dedicação. No verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Esse veja como é a advertência. Né? Paulo está dizendo:
Vai ter recompensa das obras? Sim. Quem edificou vai ser recompensado pelo seu trabalho de edificar, de construir a casa ou edifício? Sim. Ele diz, mas veja como. Porque não basta apenas fazer a coisa certa, né, que é trabalhar em prol da edificação, mas nós precisamos fazer isso da melhor forma possível. Porque a recompensa será dada não só pelo que foi feito, mas pela maneira como nós fizemos. Então, quando olhamos para essa declaração do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, que pauta e determina a nossa crença das obras, e eu tenho repetido isso com muita frequência nos últimos anos, nós precisamos de uma reforma na nossa teologia de serviço. Embora nós não somos salvos pelas obras, nós fomos salvos para as obras. E essa verdade, ela tem sido ignorada por muitos cristãos. Significa que nossas obras não nos salvam, mas fomos salvos para praticar obras. E muitas vezes, porque a pessoa pega a declaração, né, de que não somos salvos pelas obras, elas simplesmente tratam as obras como se fosse algo inútil. E eu quero te garantir que não é. O que determina a recompensa do cristão, né, esse aspecto do juízo eterno daqueles de nós que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, são exatamente as nossas obras. E Deus não vai nos recompensar apenas pelo quanto fizemos, e sim pela fidelidade em fazer aquilo que Ele nos pediu. Então, vamos lá. Em Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 1, nós temos um ensino de Jesus que no assunto que nós estamos discutindo aqui não pode ser ignorado. Ele diz, porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, detalhe, a jornada de trabalho era de sol a sol, 12 horas de trabalho. Vindos da hora 1ª, ou seja, aqueles trabalharam só a última hora, recebeu cada um deles 1 denário. Denário era o pagamento por um dia inteiro de trabalho. Mas esses trabalharam 1 hora só, receberam 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Quando eu olho para esse texto, eu li até o verso 15 de Mateus 20, do 1 ao 15, eu vejo algo muito importante. Em primeiro lugar, eu tenho afirmado sempre que o céu não tem regime socialista. Alguém diz, mas todo mundo vai receber a mesma coisa. Eu falei, não é isso que o texto está ensinando. A Bíblia diz que cada um receberá de acordo com o seu trabalho. Então eu tenho visto pessoas dizerem, então nesse texto aqui não é galardão por obras, isso aqui é a recompensa de salvação. Não. Se a salvação não é por obras, ela não pode ser vista como pagamento de trabalho. Então aqui Jesus não está falando da recompensa da salvação, ele está falando da recompensa de trabalho. Pastor, então nós temos uma contradição, todo mundo vai receber a mesma coisa. Não. O que nós precisamos entender é que Deus vai recompensar cada um de acordo com o combinado. Nós não recebemos uma recompensa pelo quanto fizemos, no sentido de vamos nos medir uns com os outros. Eu trabalhei mais do que outro, eu mereço mais do que outro. Não, se Deus me pediu para fazer mais e pediu a outro para fazer menos, nós vamos receber de acordo com a fidelidade em cumprir aquilo que fomos chamados a fazer. E eu creio que esse entendimento é muito importante, porque tem gente querendo trabalhar mais do que o Senhor pediu, tem gente querendo trabalhar menos e tem gente querendo se comparar. Nada disso pode permanecer de pé diante da doutrina do juízo eterno. Nós precisamos entender que a recompensa tem a ver com a fidelidade naquilo que Deus pediu. A minha oração é que você que está sendo exposto a esses fundamentos doutrinários saia com mais do que informação, que isso afete de maneira prática a maneira como você vive, as escolhas que você faz,
e que, com a sabedoria do alto, somado ao entendimento da palavra, minha oração, você faça as escolhas certas e dê o seu melhor a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente por meio desse entendimento, despertando seu coração, levando você a fazer as escolhas certas e permanecer nelas. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.